Em nome de Jesus, no livro de Isaías, capítulo 55, Isaías, capítulo 55, versículo de número 8, em o nome de Jesus. Isaías 55, versículo 8, diz assim, amados: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho, diz quem, igreja? O Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos quê? Pensamentos. Amados, preste atenção ao que eu vou lhe falar aqui. A oração mais transformadora pode ser bem simples. A oração mais transformadora pode ser bem simples. Qual oração? Deus, ajuda-me a ver esta situação como o Senhor vê. É a oração transformadora é a oração mais simples que se pode fazer no nosso dia a dia hoje. Exatamente isso. Deus, deixa-me ver essa situação como o Senhor vê. Vejam só que lemos em Isaías que os nossos pensamentos não são os pensamentos de quem? De Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de quem? De Deus. Não é? Eu e você, todos nós temos a nossa visão, meus amados, ilimitada. Não é como Deus. É mais ou menos assim, um pequeno exemplo. É como se eu e você estivessem olhando ali pela fechadura, né? Pelo buraco da fechadura. Quem já olhou aqui pelo buraco da fechadura? Quase todo mundo, né? Olhando ali pelo buraco da fechadura, você vê uma pequena, sua visão é ilimitada. É como se eu e você estivéssemos vendo pelo buraco da fechadura e Deus, Ele está vendo ali a sala toda. Então a oração transformadora, a oração mais transformadora hoje, é a oração mais simples que eu e você podemos fazer. Deus, ajuda-me a ver essa situação como o Senhor vê. E Ele vê diferente. Aonde eu e você vê dificuldades, Ele vê o que? Soluções. Aonde eu e você podemos ver que está tudo perdido, Ele vê o impossível. Aonde eu e você vemos que não existe saída, Ele vê uma saída. Aonde eu e você não sabemos o que pode acontecer amanhã, a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a quem? A Deus. Então Ele já vê, Ele já sabe tudo. Então, amados, voltando lá no livro de Isaías, no capítulo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, eu e você sim, estamos às vezes com ansiedade, preocupado, sem saber o que fazer, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas, das batalhas que estamos passando. E aí queremos fazer às vezes orações, né? A oração do impossível, ou então a oração da determinação, ou então a oração exigindo, né, os seus direitos. Não. A oração transformadora é a oração mais simples que eu e você podemos fazer diante dessas situações. Pai, Deus, deixa eu ver como o Senhor vê, pois os seus pensamentos não são igual aos meus, os meus caminhos não são igual aos seus. E pode ter certeza, meus amados, que Ele sempre tem 1000 vezes mais condições de ver as coisas, de enxergar as coisas, do que eu e você temos em nome de Jesus, de resolver as coisas como eu e você temos de resolver as coisas. Então não fica perdido.
lembra-se, os seus pensamentos, nossos pensamentos não é igual ao de Deus. O nosso caminho não é igual ao de Deus. Diz o Senhor, é diferente. Então, se eu estou sem saída, o meu pensamento, o meu caminho sim. Mas a oração que eu faço, Deus, como o Senhor vê isso? Deus, como o Senhor... Talvez Ele não vai mostrar todos os detalhes. Que às vezes a gente quer também, né, detalhe por detalhe. Às vezes Deus não vai mostrar cada detalhe, por detalhe. Mas pode ter certeza que Ele cuida de tudo, no tempo certo, na hora certa, Ele faz. Esta oração, então, ela vai nos ajudar, meus amados. Ela vai nos ajudar a ter paciência, descansar no Senhor. Esta oração vai fazer eu e você, amados, ter fé, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Esta oração vai fazer eu e você, né, descansar nele. Essa oração vai fazer eu e você confiar nele. Por quê? Porque o pensamento e os caminhos dele são diferentes. A oração mais transformadora no dia de hoje é a oração mais simples que existe. Deus, deixa eu ver como o Senhor vê. E Ele vai permitir em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos para os céus, feche